Olá, colegas, tudo bem? Bem-vindos aqui, mais um vídeo no nosso canal aqui no YouTube. Tivemos aí algumas semanas incríveis, né, de lives todos os dias, de muito envolvimento, e eu já quero começar agradecendo a todas as pessoas que chegaram aqui novas, né, que chegaram aqui esse canal, que chegaram essa comunicação aqui, que ainda não conheciam esse projeto de levar esse conhecimento de medicina integrativa, de medicina centrada na pessoa, de saúde integral, de autoconhecimento, enfim, todos esses temas para que a gente possa realmente ser mais feliz e ajudar mais ainda os nossos pacientes e também ter uma vida melhor que a gente merece, né? Então, a gente vai começar aqui hoje nesse vídeo trazendo um tema que eu acho extremamente importante nesse momento. O que eu tenho mais visto é a desesperança. A desesperança e, ao mesmo tempo, o viver totalmente no piloto automático e sem expectativa pelo momento que a gente tem vivido. E eu tenho visto isso nos profissionais de saúde, nos meus colegas médicos, enfermeiros, técnicos, todas as pessoas que eu sei que estão aí enfrentando a linha de frente e que muitas vezes se sentem rastejando, pisando em lama, sem conseguir sair do lugar. O que muitas pessoas me descreveram é o seguinte: eu não consigo sair do lugar. Ou então algumas pessoas chegaram para se inscrever no curso e falaram: olha, parece que eu me sinto tão desmotivada, eu me sinto tão parado que eu não sei o que fazer. E se eu não sei o que fazer, eu não consigo fazer nada. E aí é onde eu trago para vocês hoje a discussão que a gente vai começar a falar aqui um pouquinho sobre ter clareza mental para tomar decisões em momentos difíceis, ter clareza mental para conseguir visualizar às vezes aquilo que a gente não consegue agora, mas de se permitir visualizar algo melhor ali no futuro próximo, não tão distante, e conseguir trabalhar isso na gente e trabalhar isso no nosso caminhar para que a gente chegue nesse lugar num futuro muito próximo. Eu vejo que nós, enquanto profissionais de saúde, e eu vejo aqui principalmente as médicas, né, porque como eu falo, eu conheço a minha história e a minha história é muito parecida com a de vocês que também têm a mesma profissão que eu. E eu tenho visto que também é parecida com a história de muitas outras colegas da área da saúde. Mas eu vejo que a gente veio de um histórico de... a gente sempre sabia mais ou menos o que queria. Nós entramos na faculdade de medicina sabendo ali que tinha que fazer um cursinho, que tinha que ser determinado, que tinha que focar, porque a gente ia chegar ali, dessa maneira a gente chegaria no curso de medicina. Aí nós chegamos ao curso de medicina, a gente sabia que tinha que passar por cada etapa de semestre, de estágio, de conhecimentos, para a gente chegar à formatura. E aí chegamos à formatura. E aí a gente percebeu que a gente precisava ir para a residência. E aí veio outro cursinho muitas vezes, ou um estudo bem focado, entramos na residência, ou fomos para uma pós-graduação. E aí eu vejo que depois que passa todos esses processos, o que eu encontro são pessoas perdidas. Assim como eu fiquei também perdido, por quê? Porque a gente terminou todas as etapas daquele script de vida perfeita que falaram pra gente que daria tudo certo no final se a gente cumprisse tudo. E aí chega lá no final, você cumpriu tudo, e aí você tem que ir pro mercado de trabalho, pra vida de adulto, e essa vida de adulto te traz desafios muito diferentes daquilo que você muitas vezes pensou que seria. E o principal desafio que eu particularmente enfrentei foi o de viver e experienciar uma prática de saúde e de medicina que eu não via sentido, que para mim alimentava mais a doença em um sistema de adoecer do que saúde propriamente dita, né? Eu acabei de falar sobre isso no grupo de mentoria do meu curso, que eu falei assim: olha, o que eu vejo todos os dias é o seguinte, são médicos, médicas, profissionais de saúde sentados ali para falar de saúde com o paciente, em que eles também estão doentes e estão tratando de outros doentes. Então, eu vejo pessoas adoecidas pelo trabalho, tratando de outros doentes pelo trabalho, entendem? Tá tudo errado, né, gente? A gente precisa realmente olhar para esse lugar, senão a gente não vai conseguir sair dele. Senão nós simplesmente vamos conseguir continuar pisando numa lama muito pegajosa que fica nos mantendo no mesmo lugar, como se a gente não conseguisse sair. E nesse momento em que a visão está completamente turva, em que a gente realmente não sabe o que está nascendo desse novo mundo que começou agora em 2020,
e que está resetado, né? A gente está tendo um reset aí no mundo e está renascendo. É mais ou menos essa sensação que eu tenho. Então, o que é que vai me sustentar nesse novo mundo e como eu posso me planejar de alguma forma dentro do que eu tenho para que eu possa sair um pouco melhor desse lugar, ter mais esperança na minha vida individual, né? Ter mais esperança naquilo que eu faço, na forma como eu faço, para levar também mais esperança e ser um agente de cura na vida das pessoas. Porque se eu estou nesse lugar de me sentir arrastando em lama, me sentir preso, como que eu posso ajudar o outro? Né? Então a gente vai falar aqui sobre isso, sobre ter clareza mental para atravessar esse momento que é difícil, que é extremamente desafiador para nós, né? Principalmente para todos aqueles que estão ali na linha de frente mesmo. E eu me compadeço assim com muita verdade, porque eu sei o que é estar adoecido ali nesse lugar, né? Ou de plantões, ou de atendimentos ao longo do dia, muitos atendimentos, e o quanto isso nos suga energeticamente, o quanto isso nos deixa mal, né? O que é fazer algo sem sentido? Eu sei o que é isso, fazer algo em que você simplesmente parece que repete prescrições, em que você repete a mesma situação. Eu sei porque eu já fiz isso durante muito tempo, e eu sei o que vocês sentem. Então, como a gente pode, nesse momento em que parece que está tudo perdido, sair desse lugar com um pouco mais de esperança ou começar a visualizar algo que possa nos levar para definir caminhos, mesmo que eles pareçam que não existem, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso, né? Sobre isso tudo aqui nesse vídeo agora. Bom, então eu vou começar falando uma frase, né, da Alice no País das Maravilhas, que é bem conhecida, que é: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? E a gente muitas vezes, a gente vive uma vida toda fazendo isso, né? Sem saber exatamente para onde a gente queria ir. E também sem nos permitir ir para onde nós realmente queríamos estar, né? Isso aí eu vejo que a questão da permissão talvez seja um dos maiores pontos, porque tem a ver com crenças sobre merecimento. E aí a gente vai entrar num outro tema, que pode ser tema de um outro vídeo, pra gente falar sobre isso também. Mas essa questão de não saber onde ir, ela está muito presente nesse momento. E aí, primeira coisa que eu peço pra vocês é: relaxem, porque todo mundo está passando por isso. A gente está começando um novo mundo e a gente não sabe realmente para onde ir, né? Muitas vezes nós não sabemos, mas isso não significa que agora a gente já não possa fazer algo por nós nesse sentido. Algo que realmente nos diga, nos dê um sinal, né? Um norteador, uma bússola de mais ou menos aquilo que eu quero dentro da minha prática profissional, dentro da minha vida pessoal, dentro dos meus valores, né? Então, pense nisso agora. O que deve e pode ser o principal norteador do que você vai viver nesses próximos anos tem muito a ver com seus valores. Sabe aquela sensação que a gente tem às vezes de não estar vivendo a vida aquela sensação de que você está vivendo a vida de outra pessoa? Que você parece que não está vivendo a vida que queria viver, ou que aquilo não está fazendo sentido, ou que tem aquela insatisfação, mesmo que você esteja num lugar super legal, mesmo que você tenha uma renda financeira bem alta, aquela sensação de que não está batendo. Muitas vezes a gente tem essa sensação, aliás, praticamente sempre, é porque nós estamos indo de uma forma contrária àquilo que a gente acredita, ou aquilo que são valores extremamente importantes para nós. Por exemplo, se eu prezo muito por qualidade de vida, é muito difícil para mim ver sentido em trabalhar, por exemplo, 12 horas todos os dias, ou 15 horas todos os dias, entendem? Por quê? Porque para mim um valor muito importante, por exemplo, é ter tempo para brincar com os meus filhos, é ter tempo para fazer uma yoga, para dar uma corrida. Então tudo isso é importante para mim, e aí eu vivo no piloto automático de trabalhar esse tempão, e aí eu acabo perdendo o sentido. Por isso que é tão importante que a gente saiba que em alguns momentos da nossa vida nós estaremos trabalhando aí sim 15 horas por dia, e faz parte daquele momento. Só que aquele momento tem que ser visto como um momento que vai nos sustentar para um outro momento em que a gente vai se estabelecer melhor para viver a vida que a gente quer mais, entende? Eu estou dando um exemplo de tempos de horas de trabalho, porque eu não sei se isso incomoda vocês, mas era algo que sempre me incomodou. Então a gente tem que olhar para esse lugar de a vida que eu
quero e que realmente me faz saudável e feliz, e ela está pautada em quais valores, o que é importante de verdade para mim. Então, o primeiro ponto para que a gente possa realmente acordar para esse lugar de saber sair um pouco do caos e visualizar a esperança lá no fundo, é saber que as nossas escolhas a partir de agora, já que a gente está tendo essa oportunidade de ver tudo isso bagunçado, por que a gente não aproveita para fazer algo que tenha a ver com aquilo que a gente realmente dá importância, com aquilo que realmente sinaliza em nós que isso é importante para a gente? E eu não estou falando do que a sociedade fala que é importante, porque até janeiro, né, o que era realmente, eram grandes importâncias para nós. Talvez ter aquela casa maravilhosa, magnífica no condomínio X da minha cidade, tudo bem, não tem problema nenhum se você tem essa casa, tá tudo certo. Se ela te faz feliz, se é isso que é o seu sonho, tá tudo bem. Eu só estou falando que talvez esse não fosse o seu sonho e você acreditou nele vivendo o sonho de outro porque é o sonho da maioria, entende? Então era um valor ter essa casa X, ter uma viagem já pronta, 2 ou 3 viagens internacionais, digamos assim, porque isso também não é para todo mundo, né? A gente sabe que mesmo o médico que é tido como de condições financeiras muito altas, nós sabemos que, na verdade, a maioria parte do sistema, né? Vai ali trabalhar, tem carteira assinada como todo mundo, pega fila de banco como todo mundo. A única questão é que é o seguinte, a gente às vezes, né, os plantonistas de uma forma geral, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na linha de frente da saúde, muitas vezes conseguem acumular mais horas ao longo do seu dia. Então, se você faz de trabalho, então se você fazer 24, 36 horas de uma vez, você ganha muito mais do que uma pessoa que não consegue fazer 24, que não tem um trabalho que a permita fazer 24, 36 horas de uma vez. Então, não se engane. Não é porque você é extremamente bem remunerado ou porque você ganha muito bem, porque na verdade é justamente porque você trabalha muito. Então muitas vezes a gente sabe que é isso, que para você ter essa vida, essas condições que você tanto preza, você precisa trabalhar demais. E aí vem todo aquele sentimento de vazio, de falta de perspectiva, de falta de conexão com o trabalho, porque muitas vezes aquele trabalho ali, ele tá te levando a um adoecimento e tá te levando a ir contra aquilo que são os seus valores, né? Então, adoecer pela perda dos valores é o que eu tenho visto de mais comum. Por isso, norteie as suas escolhas próximas, já que, e se você estiver num lugar obscuro e às vezes sem conseguir se movimentar, olhe para os próximos meses e as suas próximas escolhas baseadas nos seus valores, naquilo que realmente é importante para você lá no fundo, né? Família, vida mais simples, vida no campo, vida na praia, viagens, não tem nenhum problema, sabe? Por exemplo, uma das coisas que eu amo e que é, digamos, uma fonte de investimento que eu sempre vou querer fazer são viagens. Eu acho que viver a experiência de viajar é incrível para mim, para minha família. Então, sempre que eu puder, eu quero levar para novas experiências, para novas línguas, para novos conhecimentos, porque eu gosto de colecionar experiências. Esse é um dos meus valores, entende? Eu gosto mais de experiências do que de coisas. Então, se você me perguntar agora, se você tiver agora muito dinheiro, o que você vai investir? Não nesse momento, porque não tem como, né? Mas eu sempre vou gostar de investir em viagens, porque é algo que faz sentido pra mim, né? Que faz sentido, que eu acho legal, que eu gosto. Entende? Então, o que é que você gosta? O que realmente faz sentido pra você, né? Algumas pessoas vão falar que é segurança, e tá tudo bem. A família é importante, tá tudo bem. Pra mim também é, né? O tempo com a família, o tempo com os amigos, o tempo pra ficar fazendo nada, pra ficar lendo, pra ficar estudando, enfim. É isso, é você definir inclusive o tempo de horas que você quer trabalhar por dia, né? Desculpa, gente. Quantas horas você quer trabalhar por dia? Defina tudo isso na sua cabeça, entende? Se precisar, escreva. É importante você escrever, porque escrever vai ajudar você a olhar para um novo lugar que você não está conseguindo enxergar nesse momento, porque a pandemia está durando mais tempo do que a gente esperava, porque você tem lidado com várias questões aí que vieram com todo esse isolamento, questões pessoais, questões emocionais, questões financeiras. Então, às vezes, de relacionamento, tudo isso não tem deixado você olhar para o futuro com esperança. No entanto, escreva
o tipo de vida que você gostaria de ter agora, né? Nem digo para amanhã ou para depois, mas agora, né? Porque é esse olhar aí que vai começar a fazer você sair da caixa de que tem que ser dessa maneira, e talvez você consiga ter esperança de resgatar uma possibilidade de viver mais próximo disso que você acredita que te fará mais feliz. Entende? E você merece isso, tá bom? Vamos desconstruir essa ideia de que a gente não merece. Então, primeira coisa, coloque claramente quais são os seus principais valores no papel, aquilo que realmente deve te nortear para suas próximas escolhas. Coloque isso, escreva, tira um tempinho para fazer isso, para escrever, né, para poder se conectar com o que é importante. Você tem a opção de não fazer isso, tudo bem. Eu só estou falando aqui para quem realmente está se sentindo sem esperança e quer se conectar com algo que a faça mover. Então, para um pouquinho e escreva quais são os seus principais valores que vão te nortear nesse novo momento aí que você quer começar, ou que você quer recomeçar, ou que você tem um projeto e quer desenvolver. Então coloque aí esses valores, porque eles são a base fundamental que vão te sustentar, tá bom? Bom, e o segundo ponto seria começar a traçar pequenas metas. Ok, eu já percebi, já defini que eu quero isso, aquilo para minha vida. E aí como que eu começo, né? Comece pequeno, comece com pequenas metas sobre como você vai fazer para chegar até lá, né? Então a minha pequena meta para ter o estilo de vida que eu quero um estilo de vida em que eu trabalhe 6 horas por dia e que eu mantenha a renda que eu tenho hoje. Bom, para isso eu teria que fazer ou plantões de 6 horas, digamos assim, né? Em um bom lugar que pague um bom valor de plantão, seria um primeiro ponto. Eu tô só dando exemplos, tá, gente? Eu não sei se você é plantonista, se você é médico de consultório, se você é um profissional de saúde de consultório, de plantão, enfim, de aulas, do que for. Então você vai, eu quero trabalhar 6 horas por dia, nessas 6 horas por dia eu vou concentrar ali, eu vou atender 3 pacientes, cada um deles a R$600. Então, defini minha meta, só que aí vão vir vários pensamentos de resistência quanto àquilo que você definiu. Por exemplo, mas nunca vão me pagar um valor desse de consulta. Mas eu não tenho clientes, como que eu vou começar? Eu não tenho consultório, ou então meu consultório as pessoas já estão acostumadas a vir pelo convênio, elas não vão querer pagar consulta particular. Ou então, eu não gosto de consultório, eu gosto de fazer medicina de família. E aí, igual como eu falei, cada um de vocês vai definir aquilo que é importante para vocês e qual vai ser a sua dinâmica, né? Porque assim, eu não estou fazendo aqui uma mentoria individual, né? Eu estou falando num grupo que eu não sei quem é que vai assistir esse vídeo, então eu não conheço a realidade de cada uma. Eu estou falando para você pegar a sua realidade, pegar aquilo que você tem hoje e qual é a definição para aquilo que você quer ter, na verdade, hoje ainda, né? Que você não tem, mas que você gostaria de ter, porque é a partir desse lugar que você vai fazer esse lugar acontecer, entendeu? Então define aí, eu estou dando um exemplo. 6 horas por dia, 3 pacientes, cada um deles a R$600. Essa é a sua definição do que você quer atingir. E aí, como que eu vou chegar nesse pequeno lugar, nesse lugar tão distante aparentemente? O que eu preciso fazer no agora para que esse lugar chegue até mim? A primeira coisa que você precisa fazer, e aí é o terceiro ponto, é anotar as resistências. O que seria isso, né? Todos aqueles pensamentos que vêm à sua cabeça quando você pensa que é possível estar num lugar mais tranquilo, trabalhar com 6 horas por dia, ganhar o mesmo tanto que você ganha hoje ou até um pouco mais. Então, quais são as resistências que vêm à sua cabeça? Isso é impossível. Ninguém paga R$600 por uma consulta. Eu sou acostumada a trabalhar no convênio. Eu nunca tive consultório. Então, anote tudo isso. E aí eu vou trazer um exemplo prático de algo que eu fiz quando eu comecei. Isso foi o ano de acho que foi final de 2014, começo de 2015. Eu tinha começado a fazer esses atendimentos integrativos. E aí, eu aluguei um consultório, aluguei uma sala, aluguei 3 períodos, eu acho, comecei com 3 períodos naquela época, em uma clínica que era muito bonita, tinha acabado de ficar pronta, era uma clínica muito linda, né? E aí, eu
comecei a ficar incomodada, porque eu achava assim, todos os meses eu reclamava do valor que eu pagava na clínica. Por quê? Porque eu nunca tinha paciente suficiente. Eu ficava, ai, nossa, tá muito caro pagar R$ 1.500. E aí eu falava pra todo mundo que tava muito caro, que era um absurdo, tanto que eu pagava, não sei o que, não sei o que. E aí eu percebi que, na verdade, eu tinha em mim, eu trazia em mim um sentimento de que aquele não era o meu lugar, porque ele era muito chique pra mim, porque ele era muito arrumado, porque eu era uma pessoa mais simples, porque nunca ia dar certo, porque eu não teria pacientes que pagariam o valor da minha consulta ali naquele lugar. Então eu comecei a perceber que o problema estava, claro, né, sempre estava em mim, que eu não conseguia me sentir merecedora daquele lugar, que eu achava que ele não era pra mim. E aí eu vinha todo o sentimento de baixa autoestima, tudo aquilo misturado nesse processo de simplesmente tentar abrir um consultório que desse certo. E aí, o que eu fiz? Eu sentei, peguei um caderno e aí escrevi assim, tudo aquilo que eu pensava que não daria certo, né? Ah, não dá certo porque é muito chique pra mim, porque por causa disso, por causa daquilo, eu anotei todas as coisas. E aí o que eu fiz na frente? Eu fui anotando na frente frases positivas correspondentes àquele lugar. Por exemplo, eu não tenho, é muito caro pra mim pagar, na época acho que era R$ 1.500 que eu pagava. Pagar R$ 1.500 aqui é muito caro pra mim. Aí eu colocava na frente, eu vou atender tantos pacientes porque isso já paga o valor do aluguel. Entende? Tantos pacientes a tantos reais já pagam o valor do aluguel. Aí eu colocava na frente, esse lugar é muito refinado, é muito diferente da realidade dos meus pacientes, por exemplo, né? Não, os meus pacientes vão gostar muito de poder sentar-se e ouvir mantra enquanto eles esperam pela minha consulta. E aí eu fui colocando várias questões pequenas que eu nem sabia que tinha, que eu pensava e sentia em relação a simplesmente colocar ali, entrar dentro daquele lugar para atender os pacientes que eu queria muito atender. E foi ótimo, eu fiquei 4 anos, eu acho, naquela clínica, 3 ou 4 anos, não sei. Super me adaptei, cresci, né? Muitos pacientes me associavam muitas vezes até à clínica. Eu cresci ali, eu tive muitos pacientes, enfim, me desenvolvi muito, né? Então, fiquei muito grata, mas se eu não tivesse feito esse exercício ali de entender as resistências, eu provavelmente não teria crescido, porque eu fiquei muito tempo, quase um ano, eu perdi quase um ano ali, pensando em tudo que estava de errado, que não dava certo, que eu não conseguia, porque isso, porque aquilo outro. Então, a gente precisa conhecer as resistências para que quando elas venham em forma de pensamentos na nossa cabeça, a gente já saiba, ali na hora a gente já tem algo para cortar, a gente já tem uma outra frase ou uma pergunta para tirar a nossa cabeça daquele lugar de negatividade, entenderam? Porque o nosso pensamento, gente, é a nossa força, é a forma como a gente se coloca no mundo e que a gente cria o nosso mundo é a partir daquilo que a gente pensa e que a gente sente. Então é muito importante que nós possamos fortalecer esse lugar e não enfraquecê-lo com dúvidas, medos, inseguranças, enfim, tudo isso que a gente traz, não é mesmo? Bom, então depois de escrever, você vai começar a prática, né? Porque não tem como não fazer nada sem ir fazer algum movimento, né? E o que seria esse movimento inicialmente? Eu que te pergunto, qual seria o movimento inicialmente? Por que eu tenho que esperar 2, 3 anos para fazer algo que eu realmente acredito que vai ser melhor para minha vida, para minha saúde, para aquilo que eu escolhi viver? Bom, então primeiro veja se isso cabe agora na sua vida nesse momento. Veja o quanto isso influencia a vida das pessoas que dependem de você, filhos, as pessoas que estão na sua casa, na sua família, elas dependem de você agora e o que você pode fazer para diminuir a distância entre aquele lugar que você acredita que te trará mais satisfação de vida e o lugar que você está agora. São pequenas coisas que você pode fazer. Por exemplo, começar a olhar um lugar para atender seu consultório, caso você não atenda ainda de consultório, e queira isso, né? Talvez não seja o que você quer. Se você quer continuar trabalhando onde você está trabalhando, pense em reduzir suas horas e como que você pode fazer isso diminuindo a perda financeira ou diminuindo, mas adequando a sua vida para isso, né? Tô falando aqui em redução de carga horária, que foi um exemplo que eu dei, tá? Pode ser que seja outra coisa. Então, como que você vai fazer essa mudança? O que você precisa na prática
para que você faça isso. Com quem que você tem que conversar, né? Não tenha medo de ir para ação, gente. Há pequenas ações. Com quem que você tem que conversar, onde você tem que olhar para alugar um lugar para atender, ou então se você atende por convênio, como que você pode diminuir, quais os convênios agora que não estão te dando um retorno muito bom, que você pode começar a diminuir. Às vezes você pode começar a cobrar um valor menor das pessoas que vinham pelo convênio, entende? Como que eu posso sair desse lugar, na prática, o que eu preciso fazer? E aí você vai olhar para todas aquelas questões práticas que precisam ser feitas para que você possa se empoderar de você e conseguir fazer uma a uma. Porque quando a gente tem essa presença, essa força no pensamento, essa força na presença, a gente consegue ir fazendo uma a uma e as coisas vão acontecendo. Com paciência, com confiança e com persistência, né? Então, o outro ponto que você tem que desenvolver é confiar realmente mais em você. É confiar, e aí isso é olhar para você, olhar para o seu autoconhecimento, fazer mergulhos aí e buscar confiança naquilo que você faz, confiança no propósito e no merecimento de viver aquela vida que você acredita que te trará mais alegria. Então, confiar realmente que existe N motivos para as coisas darem certo e que elas podem dar certo mesmo num momento altamente inseguro, mesmo num momento tão estranho, né? Tão diferente do que a gente vive. Eu tenho falado muito isso para as pessoas que eu convivo, para as pessoas nos cursos, aqui em casa mesmo, que olha, a gente tem que se preparar nesse momento, não é para passar por um momento difícil, mas é para estarmos muito bem no momento difícil, para podermos apoiar aqueles que estão vindo e que talvez não estejam tão bem pelo caminho. Então agora a gente tem que buscar estar bem, para que a gente possa também ser farol na luz do outro que está vindo junto com a gente ou que está passando por dificuldade, todos os tipos de dificuldade, né? É um momento em que a gente vai precisar de muita humildade para reconhecer que às vezes a gente não vai conseguir, mas que a gente também vai precisar de muita força e confiança nas vezes em que a gente realmente pode fazer algo. Então, por isso, é tão importante para esse momento que a gente tome posse de quem a gente é, que a gente reivindique quem a gente é, que nós possamos reivindicar esse lugar de acordar aqueles pequenos sonhos que ficaram ali adormecidos e que podem ser, sim, a virada de chave. Por que não, né? Esses dias eu fiz um simples comentário que foi o seguinte, olha, tá fazendo tudo certinho, do jeito que manda o script, negando seus sonhos, fazendo tudo do jeito certo e não tá dando certo, pra que você vai insistir nisso, né? Se não tá dando certo, do jeito que todo mundo falou que ia dar certo, por que você não faz do jeito que você sempre achou que daria certo? Então é mais ou menos isso, né? Acordar esse empoderamento de ser quem você é, porque é na sua autenticidade que os seus projetos vão brotar, que a sua vida vai fluir, que aquele estilo de vida que você acredita vai acontecer. Para isso, muitas vezes, a gente precisa deixar o ego um pouquinho de lado, porque o ego nos fala para que a gente realmente chegue num lugar grandioso, incrível, maravilhoso, e às vezes a gente vai chegar lá sim, mas às vezes, para a gente chegar lá e estar ainda no lugar pequeno, às vezes pode ser difícil se a gente só quer estar lá, né? Então é deixar um pouco o ego de lado, ter humildade para se conhecer, porque para a gente realizar aquele estilo de vida que a gente quer viver, para a gente ter clareza do trabalho que a gente quer realizar, nós vamos precisar realmente nos empoderar e estar em nós, né? E a maior ferramenta que eu conheço, existem muitas, para que a gente realmente traga clareza mental para a nossa vida, para que a gente se empodere dela, são ferramentas de meditação, né? Eu sou da linha de Kundalini Yoga, sou praticante, sou professora, e eu ouso dizer que é uma das ferramentas que eu conheci que mais me deu força, vigor físico mesmo, e clareza mental para saber os caminhos que precisam seguir. E meditar traz isso para a nossa vida, traz a clareza mental. Então faça escolhas baseadas no seu olhar para você mesmo. Quanto mais você puder e conseguir ter tempo para olhar para você, para focar no seu sonho, para conversar com o seu eu interior, faça isso, porque esse caminho é ele que vai abrindo as portas do seu mundo interno para que o mundo externo comece a ficar pelo menos parecido com aquilo que você acredita que te faça feliz.
e tire as resistências, tire aqueles medos, aquele sentimento de não merecimento, aquele sentimento de que você tem que sofrer mesmo, que as coisas têm que dar muito trabalho, serem muito difíceis para conseguir, que não podem ser rápidas, fáceis ou tranquilas, né? Porque a gente vem de uma formação que deu muito trabalho, de uma vida profissional que até então tem dado muito trabalho, então a gente tem que desconstruir esse lugar. A gente está no meio de uma pandemia em que a gente está extremamente exausto, em que nós estamos vivendo uma vida tão dura, né? Esses dias eu ouvi de uma amiga que está com um pai internado na UTI, que o médico disse para ela, olha, nós não pensávamos que seria tão duro. E eu sei que está sendo duro, eu sei disso porque eu já trabalhei em UTI, eu já fiz enfermaria durante muito tempo, eu sei que deve estar sendo extremamente difícil, trabalhoso, e eu honro muito o lugar que muitos de vocês estão agora, eu honro de verdade, eu me orgulho de pensar que tem colegas meus, eu tenho uma amiga que está na linha de frente, uma UTI, e eu sei que ela está ali toda entregue, então eu sempre faço orações e trago ela para o meu pensamento com muito orgulho de tê-la como minha amiga, então eu honro cada um de vocês, mas eu sei que está sendo muito duro, e eu sei que é a partir dessa dureza que provavelmente talvez vocês se permitam reconhecer que pode ter uma vida melhor, que pode sair desse lugar e construir uma nova história. Então, esse vídeo daqui de hoje eu trouxe para trazer isso, para trazer a importância da clareza, a importância de você definir pequenas metas, de você definir pontos que podem te trazer para uma esperança nesse porvir, né? Uma esperança de que dias melhores virão, de que você pode sim se reconstruir. E não foque muito em coisas externas, foque na ação pequena que você vai começar para chegar lá naquele lugar que você acredita que é o que você realmente quer nesse momento, que é a sua vida perfeita, tá bom? Então, gente, a gente fica por aqui hoje. Esse é um vídeo que eu realmente trouxe esse quesito mais reflexivo mesmo, pra gente trabalhar isso em vocês, que eu percebi muito que de conhecimento, muita gente já tá cheio de conhecimento, que precisa realmente saber fazer as escolhas certas, tá bom? Então, até mais, até o próximo vídeo. Qualquer coisa, comente aqui embaixo, se quiser sugerir temas, tá bom? Então, um abraço e até mais.